Meu nome é Agnes Heloísa Pereira, eu sou aluno do curso de Ciência da Computação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Esse vídeo é para apresentar a minha proposta para a disciplina de compiladores, que seria o desenvolvimento de um compilador que realize a parte de análise léxica e análise sintática. Então, para começar, eu vou descrever mais ou menos o que é uma análise léxica, com base aqui no meu arquivo de especificações léxicas. Na análise léxica, são definidos padrões, seguindo o formalismo de regex. Através desses padrões, o compilador em si tenta definir qual token é determinada entrada. De acordo com a entrada, ele tenta determinar o token seguindo aqui, os padrões definidos. Então, esses daqui são os tokens da minha linguagem, que seriam os operadores de soma e subtração, alguns operadores condicionais e algumas palavras reservadas. Para entender melhor, o meu programa vai reconhecer pseudocódigos da seguinte estrutura: o programa, o nome do programa em si, uma palavra reservada no início, se, a estrutura condicional, um comando, se não, outro comando e a palavra reservada fim. Essa linguagem ela foi desenvolvida baseando-se na estrutura das linguagens Portugal e Pascal. Por quê? Por ser uma das primeiras linguagens que a gente aprende quando a gente começa programação, porque elas ajudam a definir, a aprender uma lógica de programação por ter uma estrutura mais fácil. Então, como eu já disse, esse aqui é o meu arquivo de especificações léxicas, que vai ser usado pelo meu compilador para estar determinando os tokens da minha linguagem. Depois da análise léxica, esses tokens são repassados para o analisador sintático. Então, qual que é a função do analisador sintático? O analisador sintático vai pegar esses tokens e, com base neles, vai determinar se o mesmo está amontado, está estruturado de forma a seguir as regras gramaticais da linguagem em si. Então, aqui eu utilizei a ferramenta CUP para fazer a análise sintática. Aqui está o meu arquivo de especificação da minha gramática, meu arquivo de especificação CUP, meus símbolos terminais e não terminais da minha linguagem, e aqui segue abaixo as minhas regras de produções, as definições gramaticais da minha linguagem, que é o que o compilador vai utilizar para realizar a análise sintática. E só para entender melhor, vou mostrar mais ou menos o que é minha linguagem. Como eu mostrei lá para vocês a estrutura, eu fiz as regras de produções da mesma, do programa, nome, início, uma estrutura condicional, obrigatoriamente tem que ter o início e o fim. Dessa estrutura condicional pode ser formada por um se e se não. As condições da minha gramática, e já foram pré-definidos 4 identificadores que vão ser reconhecidos por essa linguagem: um comando e uns tipos de expressões. E aqui abaixo está a minha tabela de tokens seguidos pelos meus lexemas. Dentre eles está algumas palavras reservadas da linguagem. Então agora eu vou demonstrar o funcionamento, vou demonstrar como ficou o meu compilador em si. Daqui para vocês verem a interface gráfica do meu compilador. Temos o menu de análise, seguido de léxica e sintática. Esse sobre aqui é um pequeno resumo sobre a minha linguagem. Aí aqui está mais ou menos o que é a proposta da linguagem em si, o que é a proposta do compilador, a linguagem segue que estrutura, só um pequeno resumo sobre a minha linguagem. Agora eu vou demonstrar a análise léxica. Vou demonstrar um funcionando perfeitamente sem nenhum erro e um com um erro, que você está vendo a parte de tratamento de erros. Então, o primeiro aqui, você pode ver que ele segue a estrutura mostrada anteriormente.
E entre aqui eu coloquei alguns caracteres que não foram definidos na linguagem, só para a gente ver a parte de tratamento de erro. Em que você executa o arquivo e ele te dá a saída. E nessa saída aqui, interpretando ela, é o token seguido do lexema, que seria a entrada em si. Então aqui ele identificou os tokens, programa, nome início, se, parênteses, fecha parênteses, identificadores, expressão. E aqui, ó, ele está acusando que tem um erro léxico, porque ele reconheceu um caractere legal, que é o caractere 9 aqui, né, na linha 5. Então, foi tratado os erros léxicos da seguinte forma, mostrando qual caractere foi encontrado e em que linha esse caractere se encontra. Agora eu vou mostrar para vocês como funcionando sem erro. Aqui, se vocês notarem, não tem erro nenhum. Então aqui ele fez só a identificação dos tokens, como não tinha erro, ele não acusou erro algum. Então a parte de análise léxica é isso. De acordo com os padrões, né, as regex que foram definidas, o analisador léxico, de acordo com os lexemas, ele classifica esses lexemas em tokens. Agora eu vou demonstrar a parte da minha análise sintática. Eu estou usando o mesmo arquivo que foi usado lá na análise léxica. Como todo mundo sabe, ele tem erro. Seguindo a lógica de que o analisador léxico passa esses tokens para o analisador sintático para ele verificar. Então, se ele já vai dar erro na parte sintática, consequentemente, se ele vai dar erro na parte léxica, consequentemente ele tem que acusar esse erro na parte sintática, né? Então aqui, ó, erro sintático na sentença. Tem mais informações sobre isso aqui na saída. Então aqui ele faz a análise léxica, né, identificando os tokens, e ele acusa os erros. Nesse caso foi erro léxico, por isso que está aparecendo aqui como erro léxico. Vou colocar um funcionando mais com erro sintático, que a gente consegue perceber. Então aqui dá para perceber que é um erro léxico, porque apesar de ser uma escritura, foram tokens que não foram identificados pelo programa em si. Esse aqui, ele tem um erro sintático. Se você reparar bem, na escritura condicional, o se vem antes do se não. E aqui está ao contrário, está o se não antes do se. Então, executando, ele vai dar um erro sintático na sentença, porque está fora de ordem aqui. E aqui ele vai informar qual que é o erro sintático. Nesse caso, esse não era do se, né? Erro sintático no se não. Então ele forma o que está errado na sentença. Agora eu vou demonstrar um funcionando sem erro algum. Então aqui, ó, sentença analisada corretamente. Se você descer aqui, você consegue acompanhar o que ele identificou na análise léxica, né? Aqui, arquivo, entradas, exemplo 2.txt, se conferir isso lá, programa, nome. Olha lá, ele identificou todos e deu analisado corretamente. Por quê? Porque se você verificar aqui, a parte de análise sintática dele, a estrutura dele está seguindo a gramática que foi definida na minha linguagem, na minha proposta. Então, essa foi a minha proposta de desenvolvimento do compilador. Espero que vocês tenham conseguido entender mais o processo de compilação e tenham aprendendo um pouco sobre análise léxica e sintática. Então é isso aí, galera.